Olá! Hoje é 03 de fevereiro de 2026 e a gente vai fazer aquela nossa análise aprofundada, sabe? Pensada mesmo para um estrategista institucional, um analista quântico. Isso aí. A nossa missão hoje é decifrar o dólar futuro, o WDO. E os materiais que a gente levantou mostram um cabo de guerra, assim, fascinante. É um cabo de guerra mesmo. De um lado, a gente tem a força da economia americana, que não dá para negar. Do outro, uma percepção de fragilidade institucional aqui no Brasil que, olha, tá pesando cada vez mais. Exatamente. É a definição de uma colisão de forças. Pensa assim, são duas marés gigantes se chocando. Boa analogia. A maré global, que vem com os dados fortes dos Estados Unidos, empurra o dólar para cima em todo lugar, né? E aqui também, claro. Aham. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa corrente contrária aqui dentro, que são os juros. Um juro real super atrativo que tenta segurar essa onda. O dia de hoje vai ser definido por isso, por quem tem mais força. E é isso que a gente vai fazer então. Detalhar esse mapa do campo de batalha. Vamos lá. Perfeito, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida, pelo que eu vi, é essa tese de no landing da economia americana. Aquela ideia de que, diferente do que todo mundo previa. A economia não vai desacelerar. Exato. E veio uma confirmação forte com o PMI industrial, acima de 52 pontos. Um número desses não é só um número, né? Ele mexe com tudo. Contudo, fortalece o dólar globalmente, o DXY, e joga os juros dos títulos americanos, os treasuries, para cima. É um efeito em cadeia. E o fascinante é ver como essa cadeia chega até aqui. É a mecânica de transmissão, quase uma onda de choque. Um DXY forte e juros americanos mais altos, por si sós, já cria uma pressão de alta para o nosso dólar. É a gravidade da macroeconomia, não tem como fugir. Mas o Brasil não é só um espectador, né? De jeito nenhum. A nossa Selic é 15%, funciona como um contrapeso muito poderoso. É um imã, sabe? Um imã de capital estrangeiro que busca o tal do carry trade. O retorno. O retorno. O capital olha para o nosso juro e vê um prêmio excelente. Mas... Sempre tem um mas quando a gente fala de Brasil, não é? E o mas de hoje parece ser um ruído doméstico bem alto. Exato. O capital estrangeiro agora está olhando assim, com um olho no prêmio e o outro no risco. E esse risco está aumentando. E o que alimenta esse risco hoje? Olha, a agenda do dia já é cheia, né? Tem ata do Copom às 8, produção industrial às 9, mas o epicentro do estresse, o que está pegando mesmo, tem nome. A indicação de Guilherme Mello para a diretoria do Banco Central. Certo. É aqui que a coisa fica mais complexa. Vamos aprofundar nisso. O que exatamente nessa indicação assusta tanto o mercado? É a pessoa? É a sinalização política? É uma combinação, mas o principal é a sinalização. O mercado lê essa escolha como um risco claro de interferência política na autonomia do BC. A preocupação é que a política de juros possa virar política mesmo. Exatamente. Que seja guiada por conveniência e não por necessidade técnica para controlar a inflação. E a reação foi imediata. A gente viu na hora onde mais dói, na parte longa da curva de juros. Que abriu. Abriu forte num movimento que a gente chama de bear steepening. Bear steepening. Deixa eu ver se entendi. Na prática, isso quer dizer que o mercado está cobrando mais caro para emprestar dinheiro para o governo no longo prazo. Certo? Está exigindo um prêmio de risco maior? Perfeito. É exatamente isso. O mercado está dizendo, olha, se o risco político aumentou, o preço do nosso dinheiro também aumenta. E esse prêmio de risco alimenta direto a pressão de compra no dólar. Vira um repelente de capital. Vira um repelente. O investidor pensa, o juro é alto, mas o risco da moeda desvalorizar também aumentou. E na dúvida ele faz o quê? Compra dólar para se proteger. Compra dólar. Entendi. Então, de um lado da corda, macro-americana e risco fiscal brasileiro puxando o dólar para cima. Do outro, só a nossa Selic tentando resistir. Mas você falou que a estrutura do mercado em si, a parte quantitativa, tem um papel-chave nessa briga. Sim, e é aqui que o cenário fica fascinante de verdade. Durante o fim de semana aconteceu uma coisa drástica no mercado de opções. Uma inversão de regime. Inversão de regime. Isso soa importante. E não é uma mudança sutil, sabe? Ela altera a física do mercado. O comportamento
esperado do preço no dia a dia. Como assim a física? O mercado operava num regime que a gente chama de gama negativo. Pensa num ambiente caótico, instável. Ok. Agora ele virou para gama positivo. E isso significa que a estrutura de derivativos favorece um comportamento de reversão à média. O mercado fica mais contido, mais travado. Espera aí, vamos tentar traduzir isso. Seria como a diferença entre uma bolinha de gude no topo de uma montanha, que qualquer toque faz ela rolar mais rápido, Isso. que seria o gama negativo. E uma bolinha no fundo de um vale, que não importa o que você faça, ela sempre volta para o centro, o gama positivo. A analogia é perfeita, é exatamente isso. Em gama negativo, os market makers, os grandes formadores de mercado, para se protegerem, eles acabam acelerando a tendência. O mercado sobe, eles compram mais, o preço sobe mais. O mercado cai, eles vendem, o preço cai mais. É o caos. Entendi. Agora, no gama positivo, que é o regime atual, o comportamento deles é o oposto. Eles viram uma força de estabilização. O preço sobe, eles vendem. O preço cai, eles compram. Eles amortecem os movimentos. Isso é muito interessante. E o mercado vira para esse modo calmaria justo depois de uma alta de quase 100 pontos, saltando de 5.190 para perto de 5.292. Por quê? Ótima pergunta. Essa virada violenta geralmente acontece depois de um movimento muito rápido, como o que a gente viu. O rally foi tão forte que ele queimou muitas posições e forçou o mercado a se reorganizar num nível mais alto. É como se o mercado buscasse um novo equilíbrio. Uma busca desesperada por estabilidade depois do caos. E essa busca nos leva direto ao ponto mais crítico do mapa operacional de hoje. E qual seria esse ponto? O campo de batalha está muito bem definido. O preço agora, aí nos 5.292, está a só 8 pontos de uma muralha de resistência gigantesca, Que é a... a Call Wall, localizada no strike de 5.300. Ali a gente tem uma concentração assim massiva de 1.600.000 contratos de opções de compra. 1.600 contratos. É um volume surreal. Isso não é só um número, é uma barreira mecânica e psicológica. É um verdadeiro teto de aço para o preço no curto prazo. Ok, então o quebra-cabeça está montado. De um lado, a macroeconomia gritando compra, força dos Estados Unidos, risco no Brasil, tudo empurrando o dólar. Do outro, essa estrutura quântica, o gama positivo, dizendo calma, tem um muro de concreto logo ali em 5.300. Exato. Como um operador navega nisso hoje? Qual é o plano de jogo? O plano converge exatamente essas duas análises. Vamos para os cenários. O cenário base, o mais provável, é um dia de consolidação, mercado travado. E a abertura? A probabilidade de abertura com base nos dados é de 65% para uma abertura em alta. Essa probabilidade reflete a pressão que acumulou com o mercado fechado, né? O cenário externo e os juros locais. Então a força inicial é para cima. Exato, a abertura deve refletir o overnight, mas assim que o pregão começar, a força gravitacional da call wall nos 5.300 entra em jogo com tudo. E aí a expectativa muda. Teste e rejeição dessa barreira. A estratégia clássica para esse regime é vender a resistência. Os operadores vão buscar sinais de falha perto dos 5.300 para vender. Apostando que a muralha segura. Exatamente. E quais são os outros níveis para a gente ficar de olho? Tem algum suporte importante? Sim. Os níveis-chave são: o suporte institucional, onde deve entrar compra, está na faixa de 5.250 a 5.260. A resistência crítica é essa call wall em 5.300. Certo. Então o range provável para o dia fica entre 5.255 e 5.330. O preço deve passar a maior parte do tempo preso aí dentro. Entendido. Mas todo muro pode ser derrubado. E parece uma defesa meio frágil, uma única barreira de opções contra tanta pressão macro. O que poderia quebrar essa muralha dos 5.300? O principal gatilho do dia, a única coisa no calendário com força para isso, são os dados de emprego JOLTS nos Estados Unidos. Saem ao meio-dia. JOLTS. Um número muito, mas muito acima do esperado. Tipo, acima de 7,3 milhões de vagas.
poderia injetar uma onda de compra no dólar global tão forte que seria capaz de romper a barreira. Porque isso reforçaria ainda mais a tese de no lending, Certo. ao extremo. Forçaria uma reprecificação imediata dos juros americanos e do dólar. E se esse rompimento acontecer? Como a gente sabe se é para valer ou se é só um susto? Tem uma regra operacional para isso. Se o preço se sustentar acima de 5.300 por mais de 15 minutos, isso invalida o nosso cenário de consolidação. Seria a confirmação. Seria a confirmação de que os touros venceram a batalha do dia. Aí se abre um alvo potencial lá na região de 5.350. E, mecanicamente, o rompimento de uma call wall é um evento explosivo. Explosivo por quê? Porque os dealers que venderam aquelas 1.600 opções no 5.300 e que até então estavam vendendo dólar para se proteger, Eles são forçados a virar a mão. desesperadamente. Eles precisam sair comprando dólar no mercado para cobrir o risco. E isso cria uma aceleração súbita, violenta. É o que a gente chama de gamma squeeze. É como jogar gasolina no fogo. Exatamente. Uau! Então, para resumir, o dia de hoje é uma batalha épica. De um lado, a macroeconomia global e o risco fiscal brasileiro empurrando para cima. Do outro, os quants e essa muralha de derivativos em 5.300 tentando travar o mercado. O resumo é perfeito. É exatamente isso. E tudo isso nos leva a uma questão final, sabe? Uma reflexão para o dia. Qual seria? Aquela mudança violenta de regime no fim de semana, de gama negativo para positivo, não foi um acidente. Sinalizou uma busca desesperada do mercado por estabilidade. O mercado está tentando construir uma barragem, que é essa call wall, para se proteger da enxurrada. Da enxurrada de ruído político e pressão macro. Exato. E a grande pergunta é se essa barragem vai aguentar. É mais do que isso. A grande pergunta do dia não é só se o dólar vai romper os 5.300. A questão fundamental é se o mercado vai conseguir manter esse novo e frágil regime de calmaria estrutural contra a força crescente do cenário externo e principalmente do ruído que vem de Brasília. A batalha de hoje pode definir o tom da semana, então. Pode definir o tom da semana. Ela vai nos dizer se o mercado ainda acredita que é possível ter alguma previsibilidade por aqui.